Vou cortar o vídeo, tá? A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, Deus abençoe vocês. Estou aqui com mais um vídeo aqui com o nosso irmão Daniel Carias. Fizemos um vídeo com a irmã Lúcia, com a irmã Dani, e agora estou fazendo com o irmão Daniel, juntando, agrupando aí a família aí, porque eles têm sim um testemunho grande aqui para nos dar. O Daniel tem um testemunho muito forte, eu já quero dizer para os irmãos ficarem atentos aí. Um homem que pulou de 7 metros de altura, ele rachou o crânio, a cabeça, entendeu? E Deus trouxe ele à vida através de uma oração que a mãe dele foi fazendo daqui ao bar, tá? Deus traz o homem à vida. Irmão Daniel, para a gente poder começar aqui o nosso vídeo, aqui para os irmãos, nos conta para nós aí como é que foi a sua vida antes de conhecer a Cristo. O que aconteceu com você? Sim, antes de conhecer a Cristo, eu vivia segundo as minhas vontades, né? Eu vivia segundo o que o meu coração pedia para me fazer, eu fazia. Aos 13 anos de idade, eu comecei a fumar cigarro, tudo começa com cigarro, né? Comecei a fumar cigarro, e aí depois bebida alcoólica, maconha e cocaína. Eu fiquei nessas drogas a partir dos 13 anos de idade. Cigarro, bebida, maconha e cocaína. E mesmo assim, cocaína muito pouco, era mais em período de festas. E aí foi até aos 18 anos. A minha vida foi assim, dos 13 aos 18 anos eu vivi segundo as minhas vontades, fazendo tudo que eu achava que era bom e que me dava prazer. E de fato me dava prazer, né? Eu ia para os bailes com os colegas e me embriagava, me drogava, né? Para muita farra. E eu sempre fui muito aventureiro, sempre gostei de muita aventura, nadava muito, acampava, pescava. E também assim, cheguei a entrar muito na área de crime, na questão do roubo, né? Fui muito envolvido com roubo também. Teve um dos roubos que eu respondi a ele, respondi o processo, também paguei pelo crime que eu fiz, né? 6 meses trabalhando no serviço comunitário no hospital da cidade, mas muitos outros roubos que também eu não cheguei a pagar porque não foram descobertos, mas também no mundo do crime eu cheguei a entrar muito no roubo. Tráfico eu não cheguei a traficar. Fui pego com droga também, né? Fui pego usando uma maconha num encontro de som automotivo, fui pego também. Aos 18 anos eu respondia aí a 5 processos na justiça. Mas assim, eu tinha os meus prazeres, né? Eu fazia as minhas vontades. Então assim, hoje, né, agora que eu tenho caminhado na presença do Senhor, eu consigo fazer essa diferença de quem faz as suas vontades e de quem faz a vontade de Deus. Quando eu fazia as minhas vontades, elas me davam prazer, me davam uma certa felicidade, porém também eu paguei um preço muito alto por fazer as minhas vontades, não fazer as vontades do Senhor. Aos 18 anos eu estava com 5 processos, minha mãe que sempre me acompanhou, né? Cheguei a trabalhar 1 ano, trabalhando em serviço comunitário também, lá de fora do hospital. Lá no hospital, ajudava a limpar o hospital, a varrer, tinha uns colegas lá também, tinha 2 colegas comigo lá. E também aos 18 anos também eu entrei em depressão. Foi assim que, assim, então hoje eu aprendo o seguinte, a pessoa que quando ela faz as suas vontades, que ela não põe Deus, né, na direção da sua vida, essa pessoa vai ter sim os seus momentos de prazeres, os seus momentos de felicidade, mas no final das contas ela vai pagar um preço muito alto, porque no livro de Provérbios, o capítulo 14, não me recordo muito bem o versículo, mas eu sei que é Provérbios 14, fala que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Então, nessa minha juventude, dos 13 aos 18 anos, eu estava por um caminho que para mim parecia bom. Eu tive meu prazer, as minhas felicidades, porém, né, eu quase que fui morto pensando que o caminho era bom, mas ele estava me levando para um lugar de morte. Mas hoje em dia quem olha para você vê você assim numa cadeira de roda, vê você crente. Conta para nós aí o que te levou realmente a pular
dessa casa do segundo andar aí de 7 metros de altura, tá? Conta pra gente aí como é que foi realmente a sua conversão, que te levou a você a isso, porque tenho certeza que os irmãos irão ficar muito fortalecidos diante do seu testemunho. Sim, corretamente. Esse ponto, para mim, é o principal de toda a minha história, né? O que me levou a ficar na cadeira de rodas e, consecutivamente, aceitar o Senhor Jesus. Hoje, né, com essa oportunidade que Deus me dá de poder fazer uma análise da minha vida, eu vejo assim, eu faço parte de um grupo de pessoas que uma cadeira de rodas ou um assassinato ou algo dessa proporção é inevitável. Por quê que eu digo isso? Minha mãe está aqui, ela não me deixa mentir. Eu tive uma infância muito difícil. Eu, minha mãe, meu irmão mais velho, que hoje também é pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós tivemos uma infância muito difícil. E aos 4 anos de idade, eu me recordo muito bem, aos 4 anos de idade, eu já comecei a ter um certo distúrbio psicológico, né? Aos 4 anos de idade, eu me lembro que morávamos em outra casa, não era essa casa, e eu via um bicho preto, andar em volta da casa assim, ninguém via, só eu que via. Eu gritava, né? Aquele bicho era menor que um cachorro, maior que um gato, muito peludo. Eu gritava muito. Então assim, aos 4 anos de idade eu já tinha um problema psicológico já. Com certeza tinha uma influência maligna, mas ao passar do tempo, eu parei de ter aquela visão. E aos 18 anos de idade, eu entrei numa depressão. Assim, eu não cheguei a ter esse tipo de alucinação que eu tinha na minha infância. Porém, eu comecei a me trancar dentro do quarto, né? Não queria sair. E às vezes que eu saía na rua, eu me sentia desprezado pelas pessoas, né? Eu voltava para dentro de casa. Comecei a pensar que tinha câmeras me filmando, né? nas lâmpadas. Cheguei ao ponto de sair uma vez mergulhar na cachoeira, eu nadava muito, mergulhar, que eu pensava que eu ia achar uma caverna lá no fundo daquela cachoeira, que eu ia viver lá, porque eu não conseguia mais viver no meio das pessoas. Então assim, desde a minha infância até os 18 anos, né, eu tinha um problema psicológico, porém, assim, eu não me atentei para tratar desse problema que eu já tinha. Então aos 18 anos, eu entrei nesse grau de depressão. Também naquela virada de ano de 2005 para 2006. Eu saí de casa, né, e fui parar nas ruas do Rio de Janeiro. Fiquei lá 3 meses nas ruas do Rio. Aí depois eu voltei para casa, né, trabalhando lá nas ruas também, com os moradores de rua. Eu voltei para casa. Assim que eu cheguei em casa, minha mãe percebeu que eu não estava bem. Aí minha mãe me levou nos psicólogos. Aí chegou no psicólogo, eles me fizeram lá vários questionamentos, então eu falei com eles, né? Não sei o que acontece comigo, tem câmera me filmando dentro de casa, eu saio na rua, não entendo, as pessoas não olham pra mim, ninguém me cumprimenta, aquele clima, aquela pressão, que só quem já teve é que sabe como é que é a pressão que um psicológico vive debaixo dela. E aí então, eu me recordo de voltar para a minha casa, eu sentar aqui na porta dessa sala aí. Eu voltei dos psicólogos e sentei na porta da sala. Tinha uma árvore no quintal, eu me recordo de eu voltar, sentar na porta da sala e ficar olhando para a árvore. Eu tinha esse costume. A minha mente escurece, e quando a minha mente clareia, novamente, eu já estava no quarto da minha mãe, na cama de hospital muito grande, né, usando uma sonda permanente. E aí eu assustei quando eu acordei naquela situação, eu assustei e tentei levantar da cama e não consegui. Eu não consegui mover um dedinho meu, fazer um movimento nenhum com as pernas, eu não consegui. Meu irmão estava deitado na cama do lado, o quarto da minha mãe estava tudo mudado, eu espantado com aquilo tudo. E aí eu perguntei ao meu irmão, por que eu estou querendo levantar da cama e não estou conseguindo? Aí o meu irmão falou comigo assim, você caiu da laje e quebrou a coluna. Eu falei, mas como assim? Eu não lembro. Como assim que eu caí da laje? Eu não lembro. Ele falou comigo, ó, o médico falou que vai ser difícil de você lembrar mesmo, porque você teve traumatismo craniano, você ficou em coma 6 dias. Então assim, algumas pessoas lembram, mas é difícil para você lembrar.
Aí eu tentei levantar as minhas pernas, eu coloquei toda a força que eu tinha, mas não consegui levantar minha perna, não consegui mover um dedo. Eu perguntei pro meu irmão assim, eu não vou andar mais não? Aí meu irmão falou comigo assim, olha, o médico falou que é muito difícil se você voltar a andar. Aí minha mãe estava aqui na cozinha, minha mãe estava chorando muito, aí eu percebi, eu entendi que aquele caso era definitivo mesmo. E aí, naquele momento mesmo, eu já pus no meu coração, né, de ir para a igreja para agradar a minha mãe. Não porque eu queria ir, porque eu tinha feito minha mãe sofrer muito até os 18 anos, até aquela fase. Minha mãe sofreu muito por mim, sempre indo nos fóruns. Dei muito trabalho para minha mãe mesmo, né? Brigava muito. Aos 18 anos, eu cheguei a brigar com 3 PMs, 3 policiais. Cheguei a brigar com 3 policiais, inclusive o terceiro policial. Ele sacou uma arma e me deu um tiro, tela de fora aqui da minha casa aqui. Assim, né? Ele alega que não foi ele. Né? Ele conseguiu uma testemunha que ele estava em outro lugar e tal, mas os vizinhos da minha rua viram que foi ele. As pessoas viram que foi ele. Então, assim, a cruz que minha mãe carregava, né, sobre ela, e da qual eu fazia parte dessa cruz, era muito pesada. Eu falei assim, eu vou na igreja para agradar minha mãe. E aí eu fui na igreja, né? Depois de passar por vários também, tratamento e tal, foi assim, um período bem difícil também. Aí eu fui para a igreja de minha mãe. Chegando lá, o pastor orando e a mãe orando, me deu um mal-estar muito grande, porque assim, eu cria em Deus, mas não da forma que hoje eu creio. Eu acreditava em Deus, porém um Deus que não se comunicava com os homens. Eu cria num Deus que não se comunicava com a humanidade, né? Então assim, aí minha mãe orando, todo mundo orando, me deu algo muito ruim dentro de mim, eu queria sair dali, eu fui com a cadeira para tentar sair, mas um degrau me impossibilitou de eu atravessar pelo asfalto e seguir meu rumo. Um degrauzinho, aí eu tive que ficar, não tinha jeito. Aí eu fui e abaixei a cabeça. Lembro que eu abaixei a cabeça e falei com Deus assim, falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor pode ouvir ninguém, nem minha mãe, nem o pastor, não acredito mesmo. Né? Porque o Senhor está no lugar que ninguém pode chegar, né? Como é que o Senhor vai ouvir alguém? Era bem natural, né? Como a palavra do Senhor nos diz, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. De fato, era uma loucura minha mãe orar, os pastores orar, as pessoas orarem. Porque assim, eu vi assim, não teria como Deus ouvir eles. Eu falei com Deus, mas se o Senhor pode ouvir, o Senhor me mostra então que o Senhor pode ouvir. Aí naquele momento eu senti a presença de Deus, senti a presença do Espírito Santo ali comigo ali. Aí consecutivamente eu chorei naquela tarde, acho que era uma tarde de verão, né? Onde reduz um pouco do horário, demora mais a anoitecer. E aí eu confessei meus pecados para Deus, falei, me perdoa, Senhor. E daqui para frente agora eu vou vir mais aqui na igreja, mas não para agradar minha mãe, porque eu quero sentir sua presença mais. Porque agora minha vida vai ser voltada para me sentir isso que eu senti que agora que eu quero sentir mais. E como é que foi a sensação ali, no momento ali que você sentiu a presença de Deus? Como você nunca... Porque, tipo assim, você nunca tinha sentido aquilo antes. Verdade. Quando você sentiu aquela graça de Deus, qual foi a sensação que passou pela sua mente? A melhor sensação que eu já tive na minha vida até hoje. Aquele dia ele foi histórico. Não, a melhor sensação, né? Assim, não tem como descrever o que eu senti. Por quê? Não tem como descrever. Por quê? Como eu falei, aos 13 anos eu fumava cigarro, né? E quem fuma cigarro sabe, é bom fumar um cigarro, não é ruim. É bom fumar um cigarro. O cigarro, no momento que a pessoa fuma o cigarro, dá um prazer, dá uma calma. A pessoa se sente. Eu cheguei a fumar maconha, é muito bom fumar maconha, não minto. Né? Eu já experimentei, é bom. Eu fumava maconha, ligava um som, eu gostava muito de ouvir um som. É muito bom. Bebida também, muito bom, sair com meus colegas. Senti o efeito das drogas em si, com exceção ao crack. Crack eu não senti, não cheguei a usar crack. Né? Uma vez que eu usei, mas não senti nada. Mas assim, eu cheguei a sentir o efeito das drogas. Né? Porém, o que eu senti naquela tarde não se compara com o efeito das drogas. Não se compara, porque a droga, ela te leva a uma alucinação, a um prazer, e é um prazer temporário que depois acaba e a pessoa tem que se
e fica dependente daquilo e ela acaba depois prejudicando a pessoa. Aquilo que eu senti ali é o que Jesus disse, né? A fonte de água viva jorrando dentro da pessoa, como o salmista também fala, né? Guie-me mansamente as águas tranquilas. É algo inexplicável, mas é um gozo dentro do peito, um prazer fora do comum, e é a vontade de sentir mais, e querer mais e mais e mais daquela graça, da presença do Senhor. E algo que me deu a certeza absoluta que Deus, ele podia me ouvir, e que ele estava presente ali comigo ali, estava presente com todos ali. E dali para frente eu comecei a me dedicar mais a sentir a presença do Senhor. E dali por diante eu já não usei mais drogas, a minha vida mudou por completo, sentindo a presença de Deus, aquele prazer que eu senti ali, aquele gozo que eu senti ali. Minha vida mudou dali para frente. E aí eu passei a orar, a dedicar muito em oração e estudando a palavra. E até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho mantido essa pegada. Diante desse turbilhão de coisa que você passou, né? Sua experiência de vida quando você era pequeno, uns 4 anos, teve distúrbio na mente. Aí dos 13 aos 18 anos você teve ali envolvido com as drogas. Com 18 anos você teve essa depressão. Você realmente foi de 7 metros, né? Sim, correto. São 2 andares, né? Que dá aproximadamente 7 metros de altura. 7 metros de altura. Aí você caiu, segundo a sua mãe, você ficou ali como morto no chão. Sim, né? Ela conta também que na oração ali que ela estava fazendo, você deu aquela suspirada. Sim. Né? E Deus te trouxe essa vida. Diante dessa experiência toda que você passou, e também, claro, não é fácil viver numa cadeira de roda, apesar de você ter uma alegria do espírito na sua alma. Todos nós sabemos que não é fácil, né? Mas perante isso tudo, o que você tem a dizer para as pessoas hoje que estão tendo depressão, ou que está viciado nas drogas, enfurnado, escravizado, né? Pelo esse mundo do crime, do tráfico, esse mundo que o diabo tem aprisionado as pessoas também na depressão. O que você tem a dizer por essas pessoas? Eu tenho a dizer para essas pessoas é que Jesus é a solução para todos os problemas, né? E convidar essas pessoas a aceitar Jesus na sua vida, né? O que acontece? Ao passar do tempo eu aprendi o seguinte, que nós devemos de aceitar Jesus todos os dias da nossa vida. Quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que nós devemos de fazer é: Senhor Jesus, eu te aceito hoje na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador, né? Eu te aceito na minha vida, Jesus, reina na minha vida, toma a direção da minha vida, e que eu possa fazer as tuas vontades, não a minha vontade, que eu sei que quando eu faço as minhas vontades, infelizmente estou sujeito à falha, aos erros e a me decepcionar muito, mas fazendo a vontade do Senhor é garantido de que eu vou estar fazendo a coisa certa. E dizendo para essas pessoas, né, os que estão envolvidos com droga, a droga é boa, ela dá um prazer muito bom, né, mas o fim dela a gente sabe que infelizmente é uma dependência. E eu fui livre da morte, né, mas alguns de meus colegas também, assim como eu, que no final das contas foi uma tentativa de suicídio, porque eu fui parar do outro lado da rua. Eu não me recordo naquela manhã o que aconteceu. E também 3 meses depois não me recordo. Eu voltei do coma, mas fiquei em pré-coma. No 6º dia minha mãe foi lá, orou para mim, né? E ali eu voltei do coma. Mas assim, eu fiquei em pré-coma. Então assim, cerca de 100 dias ficou apagada a minha memória. Eu não me recordo nada, inclusive essa queda. Mas eu fui parar do outro lado da rua. Então tudo indica que eu tentei um suicídio. Mas Deus, para sua misericórdia, ouviu minha mãe e eu não fui morto. Mas teve colegas colegas próximos, que eu já usei droga com eles também, que infelizmente eles foram ceifados por causa das drogas, né? Um colega muito respeitado, trabalhador, ele, assim que eu fiquei na cadeira de rodas, ele também envolveu com muita cocaína que não tinha, pulou dentro do rio, infelizmente morreu. Um outro colega que eu estudei com ele, gostava muito dele também, acharam ele numa casa já, o corpo dele já estava em estado de avançado já de putrificação. Um outro colega foi para a cidade do Rio de Janeiro também, foi morto lá, tudo por causa de droga. Então assim, a droga te dá um prazer que te leva à morte.
né? Já o Senhor Jesus, ele vai preencher esse prazer que às vezes a pessoa pensa que ele não vai conseguir ficar sem das drogas, e vai fazer dessa pessoa, que essa pessoa tenha uma vida muito mais feliz do que as drogas. Mesmo hoje eu estando na cadeira de rodas, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa completa e realizada sem as drogas. Claro que eu tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas lutas, né, as minhas barreiras a ser vencidas, mas não se compara. A vida que eu tenho hoje, andando na presença do Senhor Jesus, não se compara com a vida que eu tinha antes. A vida que eu tinha antes, eu tinha muito prazer, tinha meus momentos de felicidade, mas não se compara a partir do primeiro dia que eu senti a presença do Senhor Jesus na minha vida. Então eu digo que essas pessoas que estão também com depressão, assim como eu tive desde criança, né, com alucinação, e seja jovem também, procure um tratamento, que é importante procurar um tratamento com psicólogos, psiquiatras, né, como Jesus mesmo disse, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, se a pessoa está com uma doença mental, algum distúrbio, procura um médico e segue rigorosamente o que o médico vai dizer, mas aceita Jesus na sua vida, porque aí você vai ser selado com o Espírito Santo, como eu fui naquela tarde, né, foi um selo que eu recebi do Espírito Santo, a presença de Deus, né, e você vai ser curado. E eu fui curado da depressão, né, de alucinação, uma vida envolvida com muitas alucinações. Fui curado também da dependência química, usava droga todos os dias. Fui curado do roubo, porque eu também tinha um vício em roubar, né? Em um dos roubos eu fui pego, mas eu cheguei a fazer outros roubos também, que eu não fui pego, né? E tudo começa aqueles roubinhos bobo, né? Roubam uma fruta no quintal do uma cana ali, e dali aquilo foi virando, e cheguei a roubar uma bolinha de gude, né? Aí vai um biscoito no mercado, uma roupa numa loja, um boné, e assim vai, né? E aí as coisas foram agravando, né? Cheguei a roubar mesmo muito. Então assim, Deus me libertou também dos roubos, né? Não porque eu tô numa cadeira de rodas, né? Porque tá numa cadeira de rodas, podemos dizer que fica até um pouco mais fácil. As pessoas olham assim, coitadinho, mas espera o roubo daquelas pessoas, também usa droga, mas não. Então, Jesus me libertou de tudo que me aprisionava, né? E hoje eu estou na cadeira de roda. Eu creio também, né, que o Senhor há de me curar, que Ele há de se levantar em meu favor. Contudo, né, estou bem calmo, bem tranquilo. Eu sei que Ele tem um propósito na minha vida, Ele vai cumprir o seu propósito, independente, né, de tudo que acontecer. Então eu convido essas pessoas a aceitarem Jesus. Sempre lembrando, deixando bem claro, né, que o Senhor Jesus disse que Ele está próximo à sua volta. Os acontecimentos que têm aí acontecido no nosso país, em todo o mundo, é o sinal da volta de Jesus, né? Fome, pestes, terremotos em vários lugares, é sinal da volta dele. Então, como disse o nosso irmão Daniel, procura Jesus. Só Cristo pode te libertar da escravidão do pecado, das drogas, da depressão que lhe oprime. Só Cristo. Fora dele não há outro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, vem a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante, irmão Daniel, que ele não chama quem já está com um problema resolvido. Ele não chama quem está bem. Ele não chama aquele que tá descansado. Não, ele chama aquele que já não quer mais o mundo. Ele chama aquele que está realmente oprimido. Ele não chama os ricos, ele chama os pobres de espírito. Então, meus irmãos, fique com esta palavra, com esse testemunho. Deus ainda dá vida, como deu o irmão Daniel. Ele morreu e ressuscitou. Amém. Porque 100 dias em coma é morte. É uma morte. Mas deixa eu te dizer, Deus é o que arranca do cemitério para dar vida. E Ele dá vida com abundância. Vamos orar pela sua vida. Feche os seus olhos. E você que quer aceitar Jesus aí, aonde você está, você pode aceitar Ele. Porque eu não estou aí, mas o meu Deus está aí. Eu não posso colocar a mão sobre o alto da tua cabeça, mas existe um Deus que está com a mão furada. E Ele sim pode colocar ela sobre a tua cabeça e te selar com o Espírito Santo. Feche os seus olhos, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aí está a vida desta pessoa.
Ó Pai, quem sabe esta pessoa que ouviu esse testemunho, Pai, desse homem, ó Deus amado, que pulou e que se jogou de 7 metros de altura, mas o Senhor estendeu a mão forte e segurou ele, deu nova vida, deu mais uma chance, Pai, a chance da salvação. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor também alcance essa pessoa que ouve, dá ela também a chance da salvação, dá ela também o caminho da graça. Ó Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, tira ela da depressão, tira ele, meu Deus amado, das drogas, do crack, da maconha, do cigarro. Ó Pai, mostra para ele que é um caminho mais excelente, que é o caminho da graça, que é o caminho do teu amor. Em nome de Jesus, ó Pai, faz a tua obra. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.